Olá, eu sou Marta Caires, orientadora do TCC do curso de especialização Ciência 10. Vim aqui falar brevemente sobre um instrumento de pesquisa que é bastante utilizado, que é o questionário. Em qualquer processo de pesquisa, a coleta de dados é uma etapa fundamental para elucidar as questões de investigação. E essa coleta ela é realizada por meio de instrumentos de pesquisa. Existem diversos tipos de instrumento. A escolha do instrumento a ser utilizado vai variar conforme o tipo e o objetivo da pesquisa. Contudo, o instrumento utilizado precisa ser coerente com a pesquisa como um todo, coerente com o referencial teórico que foi adotado, coerente com as perguntas de investigação, com os objetivos delineados, com o percurso metodológico adotado, com o público-alvo, o tempo que temos disponível para a pesquisa e os possíveis métodos de análise. Dentre os diversos instrumentos de pesquisa que existem, o questionário é um dos mais utilizados em diversas áreas do conhecimento. É de fácil utilização e tem ampla versatilidade. Marsiglia define o questionário como sendo um instrumento de pesquisa constituído por uma série ordenada de perguntas referentes ao tema de pesquisa. E essa ordem de perguntas, no mesmo questionário, pode ter perguntas diversas, inclusive com níveis distintos de complexidade. O que vai definir cada pergunta e seu nível de complexidade são os objetivos da pesquisa que foram desenhados. O questionário ele pode ser utilizado para avaliar, analisar, medir atributos das pessoas, como atitudes, opiniões, percepções, concepções, comportamentos, aprendizagem, desempenho, entre outros. Num questionário pode ter questões abertas, ou ele ser composto apenas por questões fechadas, ou ainda ter questões abertas e fechadas. Ao formular as questões, que podem ser perguntas ou afirmações de um questionário, é preciso ficar atento para algumas variáveis. Por exemplo, facilidade de entendimento. O enunciado das minhas questões estão claras, está de fácil entendimento, então deve também atentar para o grau de conhecimento do meu público-alvo. O tema que eu estou discutindo, o público-alvo, ele tem algum domínio desse tema? O enunciado das questões estão com precisão? Então é importante evitar ambiguidades, ou seja, possibilidade de diferentes interpretações daquele enunciado, porque interpretações distintas podem enviesar os dados que foram coletados. Deve também evitar perguntas sugestivas, são aquelas perguntas que induzem a pessoa a optar por um tipo de resposta. E também deve ficar atento ao número de questões. Então, questionários muito longos tornam-se cansativos e trabalhosos, e muitas vezes a pessoa não responde justamente pelo número excessivo de questões. Então, ao elaborar seu questionário, fique atento ao que você vai coletar, aquelas questões que realmente vão ser importantes para os seus dados. Então, em relação ao perfil do respondente, então, quais são as variáveis que serão utilizadas nos resultados? Por exemplo, a idade é uma variável importante que deve compor no meu questionário? Se não for, não colete esse dado. O sexo é importante? De alguma forma ele vai incrementar os meus dados? A escolaridade do respondente também é algo importante a ser coletado, cor da pele. Então você tem que estar atento a quais variáveis serão importantes que vão dar robustez nos seus achados. E os itens do questionário em si, que são as perguntas acerca da questão de investigação, também são perguntas que precisam ter objetivos claros. Então, ao fazer as perguntas, eu preciso estar pensando o que eu quero com essa pergunta? Que dado eu quero coletar com essa pergunta? Isso porque o tipo de pergunta vai gerar um tipo de resposta que vai influenciar no seu tipo e forma de análise e com certeza vai influenciar nos dados, no resultado da tua pesquisa. Então é importante, sempre para uma pergunta, pensar qual é o objetivo que eu quero alcançar com essa minha pergunta ou afirmação do meu questionário. Então, no questionário, como já foi dito, eu posso ter questões abertas ou fechadas. As questões abertas, ela pode ser de uma forma ampla ou ter ser mais restrita. Então, por exemplo, se eu peço a pessoa para responder, o que você sabe sobre a Covid-19? Então, a pessoa vai escrever várias coisas que ela sabe, porque a pergunta induziu a uma gama de respostas. Mas se eu
delimito mais essa pergunta, ou essa afirmação, então o respondente vai para um outro caminho. Por exemplo, se eu peço que a pessoa explicite os sintomas da Covid-19 no organismo humano. Então, a pessoa pode até falar que a Covid surgiu na China, mas eu estou perguntando sobre os sintomas da Covid-19. Então, são dois tipos de perguntas abertas, mas que uma dá margem a vários tipos de respostas, a outra já induz, estou solicitando uma resposta mais específica. Então, com esses dois tipos de perguntas, eu vou ter respostas distintas, porém vai me dar margem para eu fazer ter compreensão do que a pessoa entende, do que a pessoa sabe sobre Covid, tanto de um nível mais geral como no nível mais restrito sobre os sintomas. As questões fechadas do questionário são questões mais objetivas, que não dá margem para interpretações mais amplas, mas que as pessoas têm possibilidade de respostas tanto mais restritas quanto mais múltiplas. Então, por exemplo, eu coloco a segunda pergunta. O SARS-CoV-2, causador da Covid-19, pertence à família do coronavírus? Sim ou não? Então, essa é a minha escala de resposta, que é dicotômica. Ele vai responder sim ou não. Então, com essa questão, eu não posso estar fazendo conjecturas se a pessoa compreende ou não sobre a Covid, porque essa resposta não me deu margem. Enquanto a primeira questão aberta, escreva o que você sabe sobre a Covid, eu posso fazer conjecturas se a pessoa compreende ou não sobre a Covid. Também em respostas fechadas, eu posso ter escalas mais amplas de resposta. Por exemplo, se eu quero identificar a percepção da pessoa sobre determinado assunto, no caso aqui a Covid, eu posso estar usando a escala do tipo Likert, de concordância, que ela vai me dar o grau de concordância da pessoa diante de algumas afirmações. Então, higienizar as mãos com álcool gel a 70% previne contra a Covid. A pessoa pode tanto discordar totalmente como concordar totalmente. Então, isso vai me identificar qual é a percepção que a pessoa tem sobre medidas de prevenção contra a Covid. Então, o que eu quero com cada afirmação do meu questionário? O que eu quero com cada pergunta? Isso precisa estar claro para que os seus dados estejam também claros na hora de fazer as análises. Como e onde construir o questionário de pesquisa? Existem muitas plataformas virtuais e gratuitas que estão disponíveis e podem ser utilizadas para a elaboração do questionário. Então, aqui tem exemplo de algumas. O Google Forms é uma que é bastante utilizada, bem popular. Tem o Socrative, o SurveyMonkey. Tem plataformas que são voltadas para a educação, já tem questões até já formuladas que você pode editar. Então, tem várias opções. Se tiver alguma dúvida, você pode ir a algum site de busca e colocar lá como elaborar questionário de pesquisa, que vai aparecer diversas opções de plataformas para você. Então, como dica, você pode fazer seu questionário elaborar previamente em um editor de texto e após escolher a plataforma, você pode ir lá, copiar e colar essas questões do questionário ou pode construir o questionário na própria plataforma. Então, não existe esse impeditivo. Então, é importante, ao final que você construiu o seu questionário, que ele passe por processo de validação. Existem várias formas de validar um questionário. Eu coloco aqui a importância que você dê esse questionário para alguém, olhar previamente, analisar o nível de clareza das questões, o nível de precisão, se tem ambiguidade ou não. Então, um olhar externo ele é importante sobre esse questionário. Muitas vezes também é importante que esse questionário seja aplicado a um estudo piloto, antes de ir para o público-alvo, para avaliar a consistência, para analisar várias questões antes de ir de fato a campo. Então, deixo aqui com vocês uma questão reflexiva. O seu instrumento de pesquisa, que foi elaborado para o projeto TCC, consegue acessar, dimensionar aquilo que se almeja? De fato, o seu questionário consegue acessar aquilo que você está querendo que ele acesse? Reflita um pouco sobre isso. Obrigada.